Pronto, gente, agora é verdade, viu? Vamos começar os testes, internet e tudo mais. Agora é verdade. Vamos entrando, pessoal. Boa tarde a todos. Oi, Diogo, tudo bem? Agora é verdade, não vai mais cair não, tá bom? Fanuel, 4 minutos de atraso, mas estamos aqui. Tudo bem, Di? Oi, Tá? Seja bem-vinda desde já. Meus amores, vamos entrando aí. Vai chamando o pessoal aí. Vai chamando pelo celular. Vai chamando todo mundo aí pra ir entrando. Hoje a gente não pode perder por nada esse encontro. Tudo bem? Oi, Riqueza, Isa. Você tá bem, meu amor? Espero que sim. Oi, Ed. Coisa linda. Também tá aí. Saudade, meu amado. Oi, Luca. Coisa linda. Você tá bem também? Seja bem-vindo. O Eberge. Quem será? Seja bem-vindo também, viu? Boa tarde. Estou bem, Isa. Graças a Deus. Estamos todos bem aqui em casa. Graças a Deus. Olha aí, o Luca colocou que não perde por nada, hein, Tami? É hoje, hein? Que alegria. Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Então, para a gente começar hoje, né, em especial, lembrar que nós estamos vivendo um mês missionário, né? Semana passada nós fizemos aí o encontro com o Padre Carlinhos, que foi também muito enriquecedor. E hoje, em especial, nós vamos fazer uma jornada, né? Já começamos aí o início do dia, colocando as nossas intenções sobre tudo que nós vamos viver aqui no dia de hoje, né? Mas também, agora, ao vivo com vocês aí pelas redes sociais, nós estaremos lá na Alemanha e depois estaremos lá no Peru, junto com as nossas missionárias, né? Aqui da nossa paróquia, né? Da nossa casa, do nosso coração. Então, vai chamando, chama aí as famílias, né? Quem gosta aí de rede social, eu não manjo muito disso, vai mandando o convite aí pelo direct, que eu sei que dá para fazer isso, né? Para que as pessoas não percam a oportunidade do dia de hoje aí de estarmos juntos, né? Então, eu vou chamar a nossa convidada para que a gente possa fazer o nosso encontro, né? Em conjunto aí. Vamos lá. Nossa querida amiga. Tô emocionada. Cadê a Tamires? Ó a cá perguntando. Acabei de chamá-la. Vamos lá. Vamos ver se ela entra aí. Olha, até eu mesmo, gente. Aguardando a resposta da nossa amada para a gente poder começar. Tamires, que você recebeu aí a mensagem, meu amor? Às vezes também é a distância, né? O delay, não sei como funciona isso aí. Mas vamos ver se a gente consegue nos unir à Alemanha lá. Tá conectando. Aqui tá aparecendo para mim que tá conectando. Aê! Apareceu! Tudo bem, minha amada? Tudo bem, graças a Deus. E você? Seja bem-vinda desde já, viu? É muita alegria poder estar com você no dia de hoje. Fizemos o nosso teste aí numa correria, né? Graças a Deus. Mas deu certo e estamos todos juntos, né? Fala aí, tá? Um pouquinho de você para depois nós fazermos aí a oração inicial. Como você está? Se apresente aí, talvez entre alguém que não a conheça, né? Então fique à vontade, Uhum. tá? Estou muito, muito, muito contente de estar aqui, mas poder rever. Tá com um pouquinho de atraso, acho que é da internet, tá? Tá Ah, cortando
sua fala. O que eu faço? Que linda, você é muito linda. O que eu faço? Você tá perguntando para uma pessoa que entende menos ainda, tá? Mas talvez eu não sei aonde é a rede aí de internet sua. É onde você está? É aqui onde eu tô. Eu acho que é pelo fato de estarmos distantes mesmo, né? Vamos fazer assim, ó. Antes de nós começarmos, então, tá? Vamos começar com a oração, né? Pedir ao Divino Espírito Santo que esteja presente neste encontro conosco, com tudo que vai ser desenvolvido. E vocês que nos acompanham, eu vejo aqui 12 pessoas, 11 pessoas nos acompanhando agora. Também possamos clamar o Espírito Santo para que a gente possa viver um santo dia, um encontro abençoado, né? E que também nos ajude aí nessas redes, né? No sinal, em tudo aquilo que a gente possa usar aqui neste dia, neste encontro desse sábado, dia 10 de outubro, né? Então, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Virgem Santíssima e Mãe amada, que também através da sua intercessão, do teu amor por nós e do teu colo maternal, que este encontro, que este dia nós possamos sentir e estar junto com o teu filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, chegou mais gente aí, chegou o Marcos, tarde. Chegou também a Nath, boa tarde, Nath, riqueza. E a Jami também entrou, seja bem-vinda, minha amada. Vamos lá, Tami, eu acho que agora seu sinal ficou melhor. Melhorou? Opa, olha só. Ai, meu Deus. Fica à vontade, minha amada, pode se apresentar. Uhum. Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente agora talvez nos conheça, porém, caso não conheçam, meu nome é Tamires. Fiz uma parte do percurso na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, tendo sido extremamente bem acolhida, principalmente pela Elide, pelo Paulinho, pelo Edmar, Tiago, mas tantos, tantos jovens. E há quase 2 anos, mais ou menos, faço esse caminho com as missionárias seculares escalabrinianas. Tá dando para ouvir? Tá ótimo o sinal. Tô aqui apaixonada Ai. olhando para você. E conheci elas ali na comunidade de São Paulo, através do padre Garbosa. E entrei na comunidade depois de um discernimento ali em São Paulo mesmo. Depois recebi o convite para fazer uma parte do percurso da formação aqui na Alemanha. E estou aqui há um pouco mais de um ano. Coisa linda. Tá, e esse mês, né, especial nosso convite a vocês, mais tarde, né, nós estaremos com a Camila e com a Suelen também. Pensando no mês das missões, nós pensamos em vocês por conta de vocês serem jovens, né? Se decidirem por um caminho, por um discernimento, porque na verdade ser missionário é estar na vida, né?
independente do carisma que a gente escolha viver, e enfim, como você disse, parte do percurso, né? Mas assim, estar com vocês é especial, principalmente por vocês serem jovens, né? E para você, como foi? Vamos começar as nossas questões aqui para a gente desenvolver, né? Como que aconteceu este chamado? O que você estava fazendo? Como que foi o seu encontro? Foi um encontro pessoal com o Senhor? O que aconteceu na sua vida para você se decidir por traçar estes percursos que você está traçando? Todos os percursos ou da missionariedade em particular? Vamos começar pelo primeiro passo. Qual foi o primeiro passo que você acha que você deu para poder traçar aí a parte de missão? O primeiro passo foi a conversão, e que é uma história longa, bonita e que tem em grande parte nisso o acolhimento que eu recebi na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, que principalmente depois de conhecer tantos lugares, estando aqui já com as missionárias, não é uma coisa, infelizmente, não é uma coisa que se encontra em todos os lugares. Muitos jovens, às vezes, querem fazer um caminho de conversão, às vezes tem o batismo, não tem a confirmação, não tem a crisma, e simplesmente não encontram uma paróquia que acolha, que ajude no percurso, que ajude no crescimento. Então, boa parte desse passo foi uma parte de ser extremamente bem acolhida e cuidada e ter feito esse caminho juntos. A segunda parte foi essa experiência. Tem um documento do Papa João Paulo II, que é uma exortação da vida consagrada, uma coisa assim. E ele diz que a consagração é sempre uma iniciativa de Deus Pai. E ela nasce quando ele, nesse chamado, se dá uma experiência tão forte e profunda do amor dele, que não tem como vir uma outra coisa de você que não seja um sim total, um sim que quer dar tudo e não consegue ter uma outra resposta. E no meu caso foi exatamente assim, foi um encontro tão forte e profundo e um se dar conta de uma forma tão completa do quanto a gente é amado por Deus, do quanto o amor dele é total por cada um de nós, que você simplesmente não consegue ter uma outra resposta que não seja dar tudo por esse amor. Então a minha busca começou ali, naquele momento em que eu disse: é tudo para você, Senhora, não tem nada que eu queira que não seja seu. E aí depois nesse percurso de procurar aonde viver essa totalidade, eu encontrei as missionárias. Muito bem. Ai, meu Deus, que emoção. Tá, você encontrou este amor e eu acho que te trouxe um sentido, né? Um sentido de vida mesmo, né? Um sopro de vida, vamos dizer assim. É assim que eu quero caminhar, é isso que eu quero sentir, porque querendo ou não, nós também somos movidos pelas nossas emoções, né? Mas quando você encontrou as irmãs, né? Você foi apresentada a este carisma, alguém te direcionou ou você buscou por conta própria algo em que você pudesse se engajar? Uhum. Eu, quando tive essa experiência, que eu falei, é tudo, a única coisa que eu pensava que pudesse responder a esse dar tudo, para mim era um convento, ser uma freira, uma pessoa de clausura. Porém, graças a Deus também encontrei um diretor espiritual que era assim maravilhoso e juntos a gente fez um percurso de entender qual era a vontade de Deus.
E nesse caminho, sem que eu pensasse nas missionárias, realmente não cogitava, porque eu pensava, mas ser secular é como dar um pouco e ficar com um pouco, e porque elas têm uma vida normal dentro do mundo, e eu pensava, mas isso não é dar tudo, né? Mas essa era uma visão superficial que eu tinha, uma visão ignorante. E, e fazendo esse caminho com elas, através do Padre João, que me indicou só para um campo que elas iam fazer. Ali eu encontrei também a vontade de Deus para minha vida e vi que não tem nada a ver que para você dar o seu tudo, você precisa ser uma freira ou um padre ou qualquer coisa assim. Linda, isso é importante, né? E você disse uma frase aí muito significativa. Entender o que Deus queria de você, quer de você, né? E às vezes eu acho que o jovem ele procura essa resposta como se Deus fosse descer na nuvem, né? E dissesse ali exatamente o que você precisa dizer, né? Tá, você como jovem, né? Qual conselho, qual orientação você daria para escutar a voz de Deus? O que Deus Uhum, quer? uhum. Eu acho que a primeira coisa é saber que ele é seu amigo, que ele quer que você encontre a vontade dele, que ele quer que você seja feliz e que ninguém e nada nesse mundo ama mais você do que ele. Então, eu acho que o primeiro passo é não ter medo de direcionar totalmente a sua vida para essa descoberta. Por exemplo, eu estudava para concurso público, não podia perder uma hora de estudo, nada, tinha uma vida muito estreita nos horários. E quando eu tive essa intuição de uma vocação, eu falei: olha, todo esse ano eu vou dedicar para descobrir qual é a sua vontade para mim. E eu espero que você me revele. E eu não tive medo de como abrir mão dos meus planos e projetos com responsabilidade. Não é que a pessoa tem que largar tudo para fazer isso, né? Mas dentro da sua possibilidade, daquilo que é possível, abrir mão, abrir espaço, abrir tempo, eu acho que vale a pena se dedicar nessa busca, principalmente com responsabilidade, com seriedade, com amor e com honestidade diante de Deus. Honestidade em todo o tempo que você tiver e com oração também, muita oração. Ô, tá, e você é formada, não é? Você é formada em quê? Em direito. Em direito. E qual era o seu sonho? Era o Ministério Público. Trabalhar com o Ministério Público. E Sim. o que te fez? É óbvio, você já respondeu algumas coisas, né? Você encontrava um sentido nisso que você fazia? Você ainda gosta, exerce aquilo que você aprendeu quanto formação? Uhum. Quando a gente entra na comunidade, a gente tem um tempo de formação que é muito específico do carisma, de teologia, e aí as outras coisas ficam em suspenso por um tempo. Porém, é uma área que é muito útil também do ponto de vista do carisma, que é muito com migrantes e refugiados, que muitas vezes não têm os seus direitos respeitados ou ouvidos. Então, se tiver uma oportunidade de eu exercer a minha profissão, eu ficaria muito feliz. Mas não é o objetivo principal da minha vida. O objetivo da minha vida é fazer a vontade de Deus. Então, aonde ele me colocar, eu vou oferecer aquilo que eu estiver fazendo para a honra e glória dele. E eu posso fazer de tudo. O importante é que seja aquilo que ele quer. Por exemplo, aqui
tantos e tantos dias eu posso só estudar, ou eu posso só limpar a casa. E eu fico muito feliz porque eu sei que eu tô nesse momento onde ele queria que eu estivesse. Então, me realiza e eu sei que isso se, porque é a vontade dele, transforma, gera vida, mesmo que eu não esteja fazendo aquilo que eu estudei. Muito bem. Vamos lá, que tem algumas pessoas aqui interagindo. O Marcos diz assim: é legal isso de deixar tudo com responsabilidade, que a Tá comentou. Às vezes a gente tem uma visão que deixar tudo é sempre aquela loucura, e não um caminho paciente, cuidadoso e bem pensado. E também, Marcos, acho que não é um caminho sozinho, né, Tá? Eu acredito que o caminho sempre se faz com algumas pessoas que provavelmente ou já viveram uma certa experiência e sabe por onde nos encaminhar, né? E daqui a pouco você será também esse caminho para alguém, nesse caminho de discernimento, né? Mas, sobretudo, o fato de não estar sozinho, porque eu acredito que fazer a vontade de Deus é impossível individualmente. Como que você vê essa questão? Você falou da importância da comunidade, né? Mas hoje, como que você vê, por exemplo, as irmãs, né? Nesse seu caminho missionário? Aham. É, esse carisma, todas as missionárias, elas têm como um grande núcleo a comunhão. E essa comunhão que espelha também a comunhão trinitária. E é próprio uma coisa que vai na contramão do mundo que é cada vez mais individualista. E a gente aqui fala muito sobre isso, que nós não temos as respostas para tudo. Às vezes a gente tem algum problema e gira, gira, gira em torno da gente mesmo, como se a gente tivesse a resposta. Mas na comunhão tudo se resolve. Às vezes só de você poder contar com uma pessoa para te ouvir já muda o seu dia, já muda a sua ideia sobre aquela coisa. E é verdade que onde dois ou três estiverem em meu nome, ali eu estarei. Então, o Espírito, ele conduz a gente, principalmente quando a gente se abre para a comunhão, se abre para o outro. Todo esse caminho que eu fiz, por exemplo, foi muito acompanhado do Padre João Garbosa, como diretor espiritual, com a Fanuel também, com os amigos. E depois, quando eu tive que dar o passo de entrada na comunidade, sempre acompanhado das missionárias. E foi, assim, essencial. Riqueza. E nós estamos tanto falando agora do carisma, né? Se você tivesse que apresentar esse carisma, como que você apresentaria ele para nós, né? Como que é viver este carisma e o que que o carisma especificamente trabalha? Que vocês, né, como missionárias seculares, qual é a missão de vocês? Uhum. O carisma, ele é inspirado no Beato João Batista Scalabrini, bem-aventurado, acho que em português é bem-aventurado, que, entre tantas coisas, ele teve uma visão profética da realidade da migração na Itália, quando todas as pessoas que tinham contato ouviam aqueles movimentos das pessoas saindo da Itália, diziam que era um movimento passageiro, uma coisa que não continuaria, que era um momento da Itália. E ele teve essa intuição de saber que aquilo não era uma coisa passageira, mas uma situação que seria assim, dali por diante. E ele se envolveu nessa causa pessoalmente, e o nosso carisma é inspirado nisso. A nossa fundadora, ela começou junto com uma missão dos padres escalabrinianos, que é a primeira missionária, e fundou esse instituto secular, que inspirado nesse carisma, principalmente dedicado aos migrantes e refugiados, tem cada missionária como a obra do instituto. Nós não temos obras como as freiras geralmente têm hospitais, escolas. A obra do Instituto Secular é a pessoa que, onde tiver, vai tentar fermentar o ambiente com o evangelho e principalmente com o carisma.
Entendi. Nossa, que lindo, né? Por mais que, assim, aqui quem tá acompanhando um pouco, algumas pessoas também já conhecem o carisma escalabriniano, sobretudo, né? Mas como cada carisma, cada missão tem a sua particularidade, né? O seu cuidado, o zelo de Deus mesmo, né? O uso de dons. E aí eu vou fazer algumas perguntas, tá? Que foi dos nossos jovens aí, né? Com relação a poder interagir aí com você, tá bom? E aí a pergunta Tá bom. veio do nosso amado assim, ó. Qual o caminho ou jornada até se tornar, enfim, missionária secular como religiosa consagrada? Então, assim, acho que a resposta até já foi, né? Porque você foi falando como que foi esse caminho. Mas qual é o caminho para se tornar consagrada? Uhum. Esse instituto, ele teve a sua constituição já aprovada em Roma, então ele tem todo um caminho de formação até os votos perpétuos previsto nas constituições do instituto. No nosso caso, você faz o seu período de conhecimento do instituto para ver se é ali o seu caminho, então participa dos encontros da comunidade, conhece os missionários. Depois do discernimento, quando o jovem descobre que é ali a sua vocação, ele entra em contato com as missionárias, pode escrever também uma carta para a fundadora, porque ela vive aqui com a gente na Alemanha. E a partir daí entra na comunidade e nas constituições tem a previsão de 3 anos de formação, e no terceiro ano se faz o primeiro voto temporário, e depois de 5 votos temporários faz o primeiro voto perpétuo. E aí os votos se renovam todo ano, porém são já perpétuos. Entendi. E em que fase você está deste caminho? Eu tô no segundo ano de formação. Segundo ano. E essa formação, vocês têm estudos, por exemplo, teológicos? Como que é? Tá. Sim, teológico, pastoral, sobre o Instituto, o Carisma. Por exemplo, agora a gente, no tempo da pandemia, que ninguém esperava, a gente teve que diminuir um pouco as atividades pastorais. Mas ao mesmo tempo que a gente tem os estudos de teologia, os estudos da língua comum do Instituto, que é o italiano, porque tem pessoas de vários países, precisa de uma língua comum, a gente também se dedicava muito ao aspecto pastoral. Por exemplo, no curso de alemão que elas oferecem para os refugiados e nas visitas aos alojamentos dos refugiados e dos migrantes, entre os jovens estudantes que também às vezes têm algumas dificuldades na condição de vida aqui. E também o aspecto comunitário, aprender a viver em comunidade, aprender o que significa isso Na prática, né? na prática. E você está sozinha aí, tá? Ou tem mais alguma jovem aí com você? Como que é? Aqui comigo tem informação uma que esse ano faz os, os votos. E tem uma outra italiana que entrou junto comigo, a gente entrou juntas. Então, nós duas estamos no segundo ano de formação. Tem uma outra jovem fazendo a formação no México e uma outra na Itália. Que bênção! Nossa, que alegria! Vamos para a outra pergunta, tá? Tá bom. Vamos lá. A decisão a gente também já falou, né? Mas até agora, qual foi a maior dificuldade em assumir essa missão, em assumir este caminho, né? Talvez com a cultura, com a língua, com até o próprio alimento, né? Que é cultural também. Qual foi a maior dificuldade aí, tá? Enfrentada? Uhum. Eu acho que aqui a gente tem muito a espiritualidade do êxodo, né? E eu acho que todo êxodo, porque te faz ir além de você mesmo, além da sua própria medida, implica tantas dificuldades
Mas eu acho que aqui a maior dificuldade foi a experiência de ser um migrante. Foi uma dificuldade que eu acho que ninguém que não vive isso sabe o que é ser um migrante. E que é uma coisa que pode te ferir em tantíssimos aspectos e que exige tanta relação para te levar adiante, tantas coisas. Mas eu acho que essa grande dificuldade tem um valor imenso. Não é que eu não gostaria de ter passado por isso, mas eu sou muito grata por ter passado por isso, porque tendo esse carisma voltado para os migrantes e para os refugiados, quando eu os encontro, encontro de igual para igual, conhecendo minimamente a dor que eles passaram e podendo, com certeza, porque por eu ter passado por isso e ter vivido a experiência profunda desse Jesus que passa com a gente, passa muito, 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 um amigo muito, muito próximo da gente nos momentos mais difíceis. Eu posso estar com os migrantes, os que mais sofrem, e olhar nos olhos deles e saber que Jesus está com cada um deles. Então, eu acho que foi uma experiência de fé muito, muito importante. Nossa, a gente precisa continuar, Tamires. Vamos. Ô, Érica, se eu estiver me alongando muito nas respostas, você me fala. Imagina, tá? Eu gostaria de falar muito menos, é porque existem algumas perguntas dos jovens, mas eu gostaria que você ficasse falando aí horas e horas, com certeza. Seria uma alegria maior aí, que já está sendo, né? É, então, a migração te trouxe isso, e acredito que seja até por isso que vocês façam essa experiência em outro país, ou não, tá? Sim, É por conta disso mesmo. sim, É o é por conta seu, disso. né? Uhum, sim. E como que é com relação à sua família? Os seus, porque às vezes eu acredito também que nós jovens temos muito apegos, vamos dizer assim, né? Não que o apego Sim. não seja bom, mas numa maneira saudável, tudo na sua medida, né? Mas, por exemplo, como foi essa decisão com relação à sua família, à sua base? Sim. Eu sempre fui muito apegada à minha família, muito, 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 principalmente à minha mãe. E graças a Deus, quando eu tive que fazer esse êxodo maior aqui para a Alemanha, a experiência de Deus era muito, muito viva em mim. Então eu tive essa coragem de fazer isso, seguindo esse amor, né? Porém, na vida concreta, a experiência de ser migrante, ela tem como um ponto muito forte a saudade. E durante muito tempo eu sentia muita, muita saudade. Mas foi uma experiência de fé também muito bonita e muito importante descobrir que a gente tem esse pertencimento com a nossa família original, a nossa família de sangue, mas existe um pertencimento muito maior, muito, muito profundo também, que é o pertencimento em Deus. E isso não depende do sangue, e isso tem a capacidade de te fazer olhar para uma pessoa que não é da sua família de sangue e relativizar aquele valor que a sua família de sangue tinha, porque ele não é que diminui o amor, mas se relativiza. Você continua amando muito a sua, mas você descobre um pertencimento de amor que é tão profundo quanto. Então, você tem saudade, mas você recebe o que é necessário para você viver aquilo, que é um pertencimento universal, no meu caso, também comunitário, que é um dom de Deus que todos nós recebemos. Muito bem, nossa. Vamos só cumprimentar aqui quem entrou, a Tati, né? Soares e Ramos Lu, seja bem também vocês duas. Estamos aqui com um papo muito interessante com a Tamires, né? Nesse caminho missionário que ela está fazendo com as irmãs, né?
e que é tão luz para nós que é importante estarmos em contato, mesmo que na distância, né? Então sejam bem-vindos aí. Se alguém tiver também mais alguma pergunta aí, pode colocar no bate-papo aí para nós, tá? Eu vou perguntar só mais uma coisinha aqui, que foi o que os jovens perguntaram, tá? Para eu não esquecer de ninguém, tá? Como está sendo, né, concretamente a experiência em realizar a missão no país que você está, em outro país? A gente também Uhum. já comentou um pouco, mas não sei se talvez você já pensou, se fosse aqui no Brasil, se seria a mesma coisa, eu acredito que não, né? É óbvio. Mas como que está sendo aí especificamente na Alemanha? Como que é o povo daí, né? Como que tem sido, apesar de vocês acolherem pessoas de todos os lugares, né? Como que é essa experiência aí? Uhum. Antes de vir para cá, eu fiz uma experiência de voluntariado ali na Missão Paz com os padres escalabrinianos. Então, eu já tinha um pouco de experiência ali. Porém, como eu disse, era uma experiência que eu olhava o migrante, mesmo com toda a disponibilidade e toda a vontade de ajudar, de fora. E tendo feito essa experiência aqui na Alemanha, é como se você pudesse conhecer a pessoa e olhar para ela um pouco mais de dentro. E eu acho que isso é muito importante para as relações que são fundamentais no processo das pessoas migrantes, no processo de estar ali naquele ambiente. E concretamente aqui na Alemanha foi uma experiência diferente do Brasil, porque as pessoas que emigram para cá são diferentes, diferentes nacionalidades das que emigram ali no Brasil. E aqui a gente teve muito contato com as migrações mais duras dos refugiados e dos que requerem asilo, pessoas do Oriente Médio, pessoas que tiveram contato direto com o Estado Islâmico, por exemplo, muitas pessoas da África. Então foi como tocar muito de perto as grandes feridas do mundo, né? E mas foi também uma provocação para aprofundar o evangelho, para saber como responder a esse toque tão perto, né, de tudo que fere o homem. E aqui na Alemanha é um lugar muito estruturado. As pessoas recebem um alojamento com quartos e banheiro comum, cozinha comum, cada família num quarto. Recebem uma quantia mensal para que elas possam esperar o resultado do pedido de asilo ou do reconhecimento de refugiado. Porém, apesar dessa condição mínima material que é garantida, elas têm muita dificuldade de inserção na sociedade. E essa é uma das grandes dificuldades, que as relações são difíceis de se desenvolverem aqui. Primeiro, por causa do idioma, e segundo, por causa de um pouco do, da personalidade das pessoas, que é um pouco mais fechada do que no Brasil, por exemplo. Entendi. Olha que interessante, né? Como muda. A gente sabe um pouco, mas às vezes, ao mesmo tempo, não sabe nada, né? É muito interessante. Porque a gente vê algumas coisas, né? Quem acompanha jornal e tudo mais, a gente sabe um pouco dessa realidade migratória, mas parece que a gente está muito distante dessa realidade, sabe? Às vezes a gente gostaria de estar mais próximo do migrante, mas eu acredito que o jornalismo não passa nem 10% do que é o real, né? O que é a vivência mesmo, né? Se você fosse dar um conselho para um jovem, né? Viver essa experiência, como que você daria este conselho? Não digo no sentido de Uhum. tentar convencer o jovem, mas por que você acha que é importante hoje em dia termos missionários? Ah, missionários, pensei que era em relação aos migrantes. Eu acho que eu acho que todo cristão é chamado a uma missionariedade primária,
a primeira coisa que ele tem que fazer, que é viver a serviço da sua consagração batismal. Ou seja, antes de pensar em fazer isso, fazer aquilo, a primeira missão de todo cristão é viver a serviço daquilo que ele assumiu e recebeu no batismo, aprofundar a consciência de ter um Deus que é Pai, Jesus na Eucaristia todos os dias, o Espírito Santo que a gente viu no Evangelho esses dias, basta pedir para que Deus nos dê. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. E aí, nisso, a pessoa consegue descobrir a sua vocação. E as vocações são várias. E eu acho que todo cristão é um pouco missionário, né? Agora, um pouco não, muito missionário. E missionário de dentro, aonde estiver, seja uma luz. Não, não precisa ir para um outro país, ir para um outro estado. Ali onde você está, na escola, no trabalho, dentro de casa, procurar viver os valores do Evangelho, principalmente o valor do amor misericordioso, da construção da paz, porque cada pequeno gesto de amor que a gente consegue fazer, no mínimo que a gente consegue, como Santa Teresinha, por exemplo, já se gera vida para o mundo, já gera a vida nova, reconciliada e redimida. Então, eu acho que se pode começar do pequeno, para depois, se mais avante com discernimento, com um diretor espiritual, ver se tem uma vocação também de consagração, uma vocação matrimonial, uma vocação religiosa, secular. Oh, coisa rica, mas é muito linda, né? Como pode? Vamos lá. Você deve ter uma rotina, né? No seu dia a dia. Você poderia contar pra gente como que é essa rotina? Sim. A gente tinha uma rotina antes da pandemia e agora a gente tem uma rotina diferente por causa da pandemia, que aqui foi muito forte, muito séria, né? Então, antes da pandemia, a gente acorda, faz o café da manhã todas juntas, vai para a capela, faz a leitura do evangelho com oração pessoal de cada uma a partir daquele evangelho. Depois a gente tem aula de teologia ou de italiano. Depois o almoço aqui no ambiente da formação é também juntas. Atividades pastorais que a gente tem, seja visitando os migrantes nos alojamentos, o curso de alemão para ajudar no inserimento das pessoas na sociedade. E depois de todas essas atividades, no final do dia, a gente reza as vésperas da liturgia das horas. Depois cada uma faz a sua oração pessoal e assim por diante. Depois da pandemia, infelizmente, a gente teve que diminuir as atividades pastorais, principalmente pela segurança das pessoas. E aí, os nossos encontros com os jovens, por exemplo, que a gente fazia uma vez por semana, o Rosário, no Centro de Espiritualidade, a gente começou a fazer por Skype. As visitas nos alojamentos, os cursos, a gente teve que suspender. E aí a gente aproveitou para aprofundar alguns temas mais densos da teologia. Então tem que. Ô, tá, e como está aí na Alemanha essa questão da pandemia, no sentido de saúde, de conscientização das pessoas? Uhum. Aqui na Alemanha, a primeira. Lá no começo de fevereiro a junho, foi um dos lugares assim mais tranquilos. Era muito diferente quando a gente ouvia, por exemplo, da Itália, que foi muito duro, da Espanha, da França, e a gente ouvia muito, porque aqui é pertinho. E aqui era um dos lugares mais tranquilos, realmente. A gente saía com
não é que os lugares se fecharam como nos outros postos, né? Você tinha que entrar nos lugares de máscara e tal, mas não teve um lockdown. Porém, agora, nessa segunda onda que está tendo, os casos estão aí de contágio estão maiores do que da primeira onda, então está se tornando um pouco mais rígido. As pessoas estão tendo que ficar mais atentas na prevenção. Entendi. É, vamos mudar um pouquinho de assunto, na verdade, mantendo o mesmo assunto, né? Hoje nós comemoramos, a igreja está em festa, né? Pela beatificação de Carlos Acutis, né? Como que você vê a presença dele na nossa igreja, né? Como um jovem tão jovem, né? Que conseguiu mexer com a humanidade, né? Mexer, que eu digo, foi um jovem que não ficou parado, né? O amor dele pela Eucaristia transformou muitas pessoas, não só pelas redes sociais, que era uma das paixões dele, né? A internet, mas hoje nós vemos essa movimentação na nossa igreja, né? É um jovem, é um santo jovem, né? Dos dias de hoje, né? Morreu há pouco tempo, faleceu há pouco tempo. Como que você vê a história desse jovem nos dias de hoje? A gente participou da vigília ontem à noite e hoje a gente assistiu também a cerimônia de beatificação. E a gente estava comentando a beleza desse jovem que era extremamente secular, ou seja, ele fermentou o mundo de dentro, né? Ele fermentou os jovens de dentro. Ele é como uma porta onde Jesus conseguiu entrar para estar ali no meio, para estar com esses jovens. Então eu acho que a gente tem que agradecer muito a Deus por esse jovem e pelo exemplo que ele dá para a gente nos dias de hoje, com as questões que a gente tem hoje, e que é possível ser santo nos dias de hoje, com os desafios de hoje, e com partindo principalmente de uma coisa que a gente tem já de 2000 anos, que é a Eucaristia, né? Eu acho que esse, as palavras às vezes em português me fogem, esse foco que ele coloca sobre a Eucaristia é muito importante porque às vezes as pessoas não frequentam a missa porque não conseguiram colher ainda suficientemente a densidade da Eucaristia. Então, eu acho que unindo essas duas coisas, essa atenção sobre os desafios atuais, com essa conscientização sobre o valor da Eucaristia, acho que os jovens receberam um dom maravilhoso. Os jovens não, todos nós, né? Todos nós. Tá, você tem algum santo de devoção? Nossa, eu tenho um monte. Aquele que você não larga de jeito nenhum. Óbvio que a gente não larga santo, é óbvio, né? Mas assim, um que desde sempre, desde que você se conhece assim por pessoa, que você fala, eu admiro demais. E por que você. É, sabe que atualmente ele ainda não é santo, ele é bem-aventurado, mas Scalabrini, para mim, é uma pessoa que eu tenho assim muito no coração depois que a gente estudou muito sobre a vida dele e eu gosto muito porque ele era uma pessoa que sabia ser completo. Ele era uma pessoa que sabia unir contemplação com ação e que era uma pessoa que aquilo que ele encontrava no caminho dele, ele se envolvia, ele ajudava, ele procurava melhorar a situação. E mesmo sendo muito sensível pelo que a gente pode ler sobre ele nunca deixou de ler, principalmente as situações mais difíceis, como parte do desígnio de Deus, que no fim levará todas as pessoas no seu plano de salvação. Então, eu procuro rezar muito pela intercessão de Scalabrini. Lindo. Esposo, você quer fazer alguma pergunta para sua afilhada? Eu vou fazer. É,
nós passamos juntos, né, um momento, né, que foi com a Missão Belém, que Ah, foi lá na chácara. Com a Juves, né? Foi não o Coajus, foi da Fanuel mesmo, onde a gente Ah, é verdade, foi da que eu não fui. foi levar algumas roupas, sim, 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 sim. vencemos lá com eles. E você, né, tímida, né, pra gente, e, e bateu uma vontade de falar, né, naquele momento para aqueles Homens. senhores, aqueles jovens senhores que estavam lá passando por dificuldade e que, não, e que são também migrantes, né, porque ali tinha gente de todo lugar, né, todas as cidades, o estado, né. E então aquilo te marcou até hoje? É uma coisa que você lembra? Lembro, lembro. E lembro por que que eu quis falar aquela vez. Porque, é, nossa, porque eu não podia deixar passar o fato de que os olhos daquelas pessoas eram muito transparentes e me falavam muito sobre verdade. No mundo que às vezes a gente encontra tanta superficialidade, tantas outras coisas, a gente podia olhar dentro dos olhos daqueles homens e ver transparência e verdade. E eles ali que tinham aquele peso do passado, das escolhas erradas, eu com a gente ali, talvez fosse importante dizer isso. Foi muito bom. E outra coisa que eu lembro, assim, foi quando a gente foi na Paz, né? E olha só, você acabou fazendo um estágio lá na Paz, né? E no primeiro lugar, assim, no primeiro encontro nosso, foi indo para Paz, né? Sim. E eu lembro que você não conhecia muito de algumas coisas da igreja mesmo, né? E quando fomos passar Tantas. na Porta Santa, né? Lá Era o ano da fé, era o ano né? da fé na Porta Santa, você perguntou, eu posso passar? E eu, claro que pode, deve. E algumas coisas, né, tipo, do presépio, e sim, uma minha marcou demais, né? Naquele dia. E hoje vejo que você tem um conhecimento aí tão bonito, né? Já aprendeu tanta coisa. Então me fala aí do tanto que você aprendeu daquele dia, né? Daquele primeiro encontro nosso, seu ali com a nossa igreja, talvez assim um encontro de verdade, assim, né? Até hoje. Eu queria falar que uma das coisas mais importantes assim que eu aprendi e que é uma graça é esse pertencimento que a gente tem que vai muito além dos laços sanguíneos e que foi uma coisa que me ajudou muito a entender o que é uma vida de fé, uma vida consagrada, uma vida em comunidade, uma vida que deixa tantas coisas. Mas eu me lembro que a semente desse novo pertencimento veio num dia que a gente ia para o PHN e você entrou no ônibus, você não ia, você e a Elid não iam, eu acho, uma coisa assim. Ou era para Aparecida, não me lembro. Você entrou no ônibus para desejar uma boa viagem. E eu, quando te olhei, eu comecei a chorar muito, muito, muito. E me veio uma passagem da Bíblia na cabeça que era, né, não tem quem deixe pai, mãe, irmãos que não receberá. E ali foi o primeiro contato que eu tive com esse pertencimento que é muito maior que é em Deus. E foi ali com você e com a Elide, e que hoje é uma das principais coisas para a vida de consagração. Eu acho que acabou a nossa estrutura na live agora. Meu Deus!
Deus, trabalhar com o ao vivo não é fácil. Meu Deus, é muito gratificante saber que estar disponível, com o coração disponível a Deus, transforma pessoas, lugares que a gente nem tem ciência, né? E eu acho que o que a juventude talvez precisa descobrir é isso, né? A importância de sermos luz, sim, mas não para o nosso mérito, né? É para glorificar, né, o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Para qualquer resposta, sempre será Deus, né? E que Deus é o sentido de todas as coisas, que foi o que nós começamos a live agora, né? Você encontrou um sentido. Então, tá, de tudo, né? Daqui a pouco nossa live acaba, mas de tudo que nós vivenciamos aqui hoje, né? Saber da sua experiência com o sagrado e o quanto você está feliz, posso confirmar, né? O quanto você está feliz neste caminho que você está fazendo, que não é isento de problemas, que não é isento de tristezas, né? Mas que é certeza de um céu presente, né? De que hoje nós fomos à missa e o padre disse isso do evangelho de domingo, né? De amanhã, que o reino dos céus é como se nós estivéssemos festejando, estivéssemos numa festa, né? E gozar disso aqui na Terra, desde agora, até chegar à eternidade, que a gente não sabe como vai ser, né? Estar disponível, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Você não imaginou que a sua vida seria como ela está sendo agora. Eu acredito nisso, né? Que você não parou para pensar e falou, olha, minha vida vai ser assim, 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 assado. A partir do momento que você disse para Jesus, né? Eu vou te dar este ano para fazer a tua vontade acontecer, né? Você se deixou conduzir, né? Então, eu agradeço a sua disponibilidade em estar aqui hoje, que eu sei que é a mesma disponibilidade que o seu coração dá a Deus, né? Agradeço pelo seu sim, que também converte a nossa história como marido e mulher, né? Como pessoas que te acolheram, não só porque te acolheram, porque nós talvez traçamos o mesmo caminho que você, né? Fomos muito bem acolhidos na nossa comunidade e aí começamos a discernir tudo, né, da nossa vida e continuamos discernindo e aprendendo, né? Então, gratidão pelo seu sim, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje. Aí, gente, para vocês que estão acompanhando a live, lá já é meia-noite, né, tá? Exatamente meia-noite agora. Bom descanso para você. Que Nossa Senhora restaure as suas energias, as suas forças, a sua missionaridade, as suas escolhas, né? Que Jesus continue sendo o centro da sua história, da sua vida, né? Muito obrigado por tudo. E aí eu vou deixar só o padrinho falar um pouquinho com você e você dá um tchau pra gente, que falta 2 minutos aqui pra gente terminar. Então aí que Deus te abençoe grandemente, que você continue firme aí no seu propósito nessa caminhada. E saiba que pode contar sempre conosco, especialmente com as nossas orações. E faça aí um convite, né, para os jovens aí que quiserem aí esse caminho, né, como é que eles podem fazer. E você vai ter 1 minuto e 20 aí antes que o vídeo feche sozinho. Acabe. Quero agradecer muito o convite, mas agradecer principalmente a Deus de ter colocado a gente no mesmo tempo e lugar. Sou extremamente grata e levo vocês no coração aonde quer que eu vá, com todas as memórias lindas que eu tenho de vocês. E para os jovens, obrigada por terem participado. E não tenham medo, se vocês têm essa intuição dentro, não tenham medo de buscar, não tenham medo de abraçar, porque ninguém ama e ninguém quer mais a felicidade de vocês do que Deus. Linda. Muito obrigada, viu? Daqui a pouco tem a outra live. Daqui a pouquinho temos a live com a Camila e a Suelen. Vocês que estão aí, permaneçam, divulguem para as famílias
E obrigado a todos vocês que participaram conosco. E aqueles que não puderam estar, divulguem, porque essa live vai ficar gravada no nosso IGTV. Que Deus abençoe vocês e Nossa Senhora os consagre todos os dias da vida de vocês. Um grande beijo, viu? Beijo, Beijo, tá? Tá? Te amo, Te viu? amamos. Tchau. Tchau. Amo você. Deus Tchau. abençoe. Tchau. Tchau.